do Evangelho, eu queria pedir a vocês, através da compreensão do porquê. Nós estamos pedindo para que as pessoas desliguem o celular quando entra aqui, né? Às vezes a gente tem um compromisso e tal, mas o que acontece? A transmissão do passe é uma transmissão vibratória, ondas vibratórias. E nós estamos com problemas assim. Vocês entram com o celular, ficam ligados no celular e as ondas vibratórias que eram para chegar em forma de bênçãos a cada um de vocês, elas sentem a interferência. É uma coisa científica, uma coisa que não é da gente. Porque lá, quando os meninos levantam as mãos para captar energias, eles captam ondas vibratórias. E vocês estão entrando com o celular ligado, fazendo com que essa onda vibratória se misture com as ondas vibratórias dos nossos aparelhos eletrônicos. Então, por isso que a gente sempre pede, né, tem os recados aqui, desliguem o celular. É uma meia hora que a gente fica aqui e a gente veio em busca da palavra, em busca das energias que vão transformar célula por célula do nosso corpo perispiritual. Quem está triste, hoje vai receber uma carga de luz, de energia amorosa, e a gente pode estar bloqueando esse nosso remédio tão bendito, tá bom? Então eu sempre falo, a gente pede, mas nunca explicou o porquê. Então, hoje eu estou explicando o porquê, certo? Então vamos pedir a Jesus, o nosso mestre, que possa nos envolver com bastante carinho e compreensão do Evangelho da noite. Hoje nós vamos falar sobre karma e parentela e laços de família. Então, o karma e parentela, que está no livro Renovando Atitudes, e o reforço das energias das famílias está no Evangelho. E aí a gente faz assim, eu não pedi para nascer nessa família, eu não tenho nada a ver com eles. Eu sou totalmente diferente deles, é um peso estar nessa família. E aí é um grande engano nosso. Nós pedimos para reencarnar nessa família e às vezes até imploramos para estar com aquelas pessoas que a gente acha que é a nossa pedra do sapato. Na realidade, nós temos necessidades. E quando também nós falamos que eu tenho um karma, né, meu esposo, minha esposa é difícil, eu tenho um filho que é difícil, uma sogra que é difícil, nós precisamos eliminar a palavra do karma. Nós temos uma oportunidade de estarmos juntos de novo. E ainda a oportunidade, através da benevolência do Pai Criador, de não nos lembrarmos disso. Nós não lembramos, a gente não se simpatiza, mas a gente não sabe por quê. A gente sabe que um dos dois tem uma diferença aí. Mas a gente não tem aquela certeza, porque se a gente tivesse aquela certeza, a gente nem estaria convivendo ou já teria feito outra bobagem qualquer. Nesse ponto, eu vou falar que a gente se reúne, a gente se reencontra através das várias encarnações. E na misericórdia divina, ele não pega um adversário muito sério dessa encarnação, houve um processo muito doloroso, uma traição, uma violência, uma coisa muito brava, e ele coloca na próxima encarnação os dois juntos já. Ele dá um tempo. Por que isso? Porque se ele colocasse na próxima encarnação, então eu matei ela, na próxima encarnação ela me mata, porque está tudo muito, aquela nossa memória de que quando eu olho e eu falo para ela, não gosto de você, pequenininho, gente, a gente vê ele pequenininho, pensa pequititica, fala para a mãe, eu não gosto de você. Então, é esse reencontro mais difícil. E a gente, na nossa ignorância, vai assim, na última encarnação, eu enforquei ele. Não foi na última. Calma que não foi na última. Às vezes passa assim 5, 10 encarnações e o plano espiritual vai aproximando. Vai aproximando, vai aproximando.
até que a gente cai na mesma jaula, que é o lar. O que a gente fala da aproximação? Quantas vezes nós temos uma repartição enorme pública e a gente, quando é designado para aquele trabalho, a gente cai com aquele chefe que a gente, desde a primeira reunião que teve no departamento, eu olhei e falei: Deus me livre de trabalhar com essa pessoa. Por que a gente fez isso? Por que no meio de tanta gente a gente olhou e falou assim: não, eu nunca trabalho com ela? É aquele, ó, lá de trás. Então Deus traz, assim, a gente vai ficar com ele quantas horas? 6? Ai, 6 tá bom, né? 6 tá bom, eu aguento 6. E aí vem o fim de semana, eu não preciso ver ele. Sábado e domingo eu me refaço. E no domingo, no fim do dia, eu falo assim: ai, mulher, tomara que ele tenha uma dor de barriga e não vai. Então é aquela coisa que incomoda, mas já está se aproximando. Às vezes passa uma encarnação assim. A gente não se matou, porque também não podia, né? Perdi o cargo, desonerado, qualquer coisa assim. Entendeu? Então a gente só tolerou. Passa anos, acabou, aposentou, a gente lembra assim: nossa, era difícil trabalhar com fulano. Encontrei ele no mercado, parece que continua o mesmo. Quer dizer, a gente continua tendo aquela sensação ruim. Daria para colocar na mesma família logo assim? Por isso que ele estica. Então, esses nossos reajustes, eles são nas laterais. Vai chegando aquele vizinho que a gente mal cumprimenta, mas já está próximo. O que eu quero dizer? Deus não faz nada por acaso. A gente está na cidade que a gente tem que estar, com os vizinhos que a gente tem que estar, no trabalho que a gente tem que estar. Porque senão a gente não cruzaria com essas pessoas que nos daria essa coisa desconfortável. E passa-se uma encarnação, na próxima vem ali mais como um cunhado, né, gente? Tem aquele cunhado, a sogra, vai chegando, até que Deus consegue fazer com que a gente conviva, que a gente pelo menos socialmente se tolere. Nós tínhamos casos de 2 irmãos que a mãe tinha bastante cômodo na casa, bastante quarto, mas desde pequenininho eles 3 anos de diferença. E a mãe falou: eu vou pôr os 2 no mesmo quarto para ver se vai, né? Se vai. Eles acordavam, um olhava para o outro e dizia: o que está me olhando? Aí o outro dizia: você que olhou primeiro. E foi assim até quase 20 anos de idade. Hoje eles conversam, não são de grandes amores, mas eles já se toleram, já se respeitam, já se dizem irmãos. Entende? Tudo isso é programado. Por que isso é programado? Porque Deus quer que a gente saia vitorioso na encarnação. Quando Ele diz que cada lágrima que a gente derrubar, a gente vai ter que secar, cada dor que a gente provocar, a gente vai ter que curar, é nesse sentido que Ele diz. Por isso que Ele vai nos dando esse tempo eterno de nós nos reencontrarmos, de nós estarmos juntos. Quando a gente diz assim: tenho muitos desafetos, tem uma cadeira aqui. a gente fala assim: fulano de tal não gosta de mim. Eu nem sei, nunca fiz nada para ele, mas ele não gosta de mim. Quando a gente procurar lá no passado, às vezes a gente foi aquela mãe intransigente, aquele pai muito severo, aquela pessoa que diz: não é do meu jeito ou não é do meu jeito. Nós, no passado, olhamos de uma forma muito distante do que a gente é hoje. Mas a gente traz os resquícios do passado. As donas de casa, que me perdoem, a gente vai falar a verdade, mas a gente não faz comida que a gente não gosta. A gente vai perguntar assim: crianças, Maria, vocês querem comer hoje o quê? Não, eu vou montar de rola no mercado, eu compro o que eu quero. Isso aqui. Eu adoro. E aí tem outras coisas, isso é uma coisa simples, mas tem outras coisas que é do nosso jeito.
Principalmente a dona de casa. Mamãe, eu quero um cachorro. Quando você tiver a sua casa, você tenha 2, 3. O que nós estamos falando para o nosso filho? Aqui você é hóspede. Não se sinta à vontade. Ou não? Ou é a nossa casa, né? Vamos sentar, vamos conversar, como é que fica esse cachorro, como é que não fica. Mas a gente não quer saber. É do nosso jeito, do nosso jeito. Nós tínhamos uma amiga que ela era assim do churrasco. E de repente ela teve um problema no fígado, ela virou de um dia para o outro naturalista. Gente, a geladeira não tinha mais nada, era água e alface. A pessoa radical faz isso. E nós muitas vezes fazemos isso. E aí a gente vai ganhando adversários. O filho às vezes quer ser, vamos dizer, deve ser marceneiro. Marceneiro, meu filho. Eu quero que você seja médico. Eu quero que você tenha dinheiro. Eu quero que você... Eu queria ser médico e você não pode, eu não pude, você vai ser médico. E a gente põe ali, se você não for médico, eu não pago a faculdade. Se você não for médico, eu não te dou o carro. Eu vou formar um médico infeliz. Cada vez que ele atender um paciente, que ele vê sangue nas mãos, fala assim, James, eu faço isso por causa do meu pai. Nós tínhamos um conhecido, eu gosto muito de trazer histórias verdadeiras. Os pais insistiram tanto em fazer administração e ele gostava de ser livre. Queria ser livre, artista, pintava muito bem. Ele ganhou, foi fazer a faculdade, uma das melhores que tinha em São Paulo. Não, quando ele recebeu o diploma, ele foi com a mochila nas costas, com as pinturas dele, ele foi de tênis na formatura, ele pegou o canudo e fez assim, era isso que vocês queriam? Daqui eu estou partindo para o meu estilo. Só que nesse ponto, o que acontece? Quebra! O pai e a mãe falam, como você faz isso com a gente? Eu investi tudo na sua vida, eu fiz, você está jogando a vida fora. E às vezes ficam anos sem se falar. E nesse ano sem se falar, o que pode acontecer? Desencarne. E aí? Quando que vai juntar tudo de novo? Gente, vocês imaginaram o trabalho que a gente dá para o plano espiritual? Não, gente, primeiro que a gente fica pedindo o dia inteiro para eles, né? Para consertar as burradas que a gente faz. E depois, assim, eu precisava estar nessa encarnação com aquele meu irmão. Mas aí teve um desencarne no meio. Quando reencarnar, nossa, até que meu irmão vai e volta, quanto tempo vai levar? Mas então tem que esperar todo mundo estar pronto para juntar tudo de novo. Nós damos muito trabalho no plano espiritual. E se não tiver perdão ainda no meio? Se for uma coisa muito mais séria do que eu estou falando? Vai reencarnar. Quase reencarnando, o que faz? O que acontece? A criança, o feto tem o direito, o espírito tem o direito de se auto-abortar até o nascimento. Se o espírito resolver falar, não dou conta, não consigo conviver com ele, com ela, eu posso desistir, é meu direito. E aí, na hora do nascimento, ele fala, não, eu não vou conseguir. Bom, e a mamãezinha perde o bebê que estava esperando, passa por essa dor, porque o espírito não estava pronto para vir. Se ele fizer isso depois que nasceu, considera-se suicídio. Antes é uma desistência do espírito. É como se ele falasse, me dá mais um tempo para mim poder estar com eles. E isso acontece muitas vezes. Olha de volta o problema que a gente dá para o plano espiritual. Por isso que a gente precisa pensar bem. Na nossa situação de convivência, nós temos pessoas de dentro da nossa casa, que às vezes a gente morde um para o outro. Hoje é mais fácil a gente não morder tanto, porque cada um tem um quarto, um banheirinho, uma televisão, né? Então a gente chega e vai lá pro nosso ninho,
Se deixar, vai no frigobar lá dentro. Divide a casa nos flats. Ele tá ali, viveu muitos anos com o marido, era um em cada andar, né? O filho em um, o marido no outro e o filho no outro. Tá tranquilo, não precisa conviver, né? Tá bom. Então, o que a gente precisa fazer? Dentro do lar, procurar os nossos difíceis convivências da forma mais suave. Entender de nós dois errou. Porque a gente sempre fala assim, você é difícil. Nossa, você é insuportável. Você deve ter aprontado muito. Você é um espírito atrasado. Você. Gente, vamos começar a partir do princípio. Um de nós dois errou. E nós estamos reencarnados na mesma jaula, na mesma família. Vamos tentar consertar agora? Aí vocês vão perguntar assim, se consertar agora não precisa vir mais junto? Pergunta, né? Aí Chico responde, aprendeu a conviver? Volta para aprender a amar. Já conseguiu conviver, agora volta para aprender a amar. Olha como a coisa vai para que isso possa passar para o segundo plano que eu vou falar daqui a pouco. Vamos olhar aquela pessoa que nos é difícil, olha uma coisa de bom ela tem. Ressalta, faz com que aquela coisa pequenininha, boa que ela tem, floresça. Entendeu? E aí a gente olha e fala, nossa, que lindo, maravilhoso. E vamos levando. Não é hipocrisia, é tentativa. É tentativa. Porque aquela criança ou aquele ser que está acostumado a levar paulada, você não faz nada, eu não gosto de estar com você, você não sei o quê. De repente a gente fala, oi, como é que vai ser o dia hoje? A pessoa faz assim, aconteceu alguma coisa? O que eu vou fazer? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? E ela vai ver que nós estamos mudando a atitude. Por quê? Um de nós dois errou, então um de nós dois também tem que começar a mudar. E no nosso caso, os adultos são mais responsáveis. Porque esse filho, ele veio sobre a nossa tutela. Então quem é mais que tem que ser mais flexível? Nós que estamos lá na frente. E aí quando é marido e mulher, como é que faz? Como é que faz? Eu sempre brinco assim. Ajude uns aos outros até que você não seja puxado para trás. Quando a gente começa a ajudar muito um ao outro, e de repente isso está nos matando, isso está acabando com a gente vai chegar no plano espiritual, ô farelo! Por que você chegou assim, minha filha? Porque eu casei e disse que tinha que suportar. Não, nós não temos que suportar. Suportar não é vivenciar. Nós temos que conquistar até a hora que a gente não passe a se odiar. Quando eu senti que a pessoa está entrando na porta e fala assim, esse maldito chegou, está na hora de eu repensar a minha situação. Porque a gente pensa, né? Está na hora de eu repensar. Eu começo a ser um adversário, um inimigo dele, e eu começo a ser um obsessor em vida. Porque tudo que a pessoa fizer me desagrada. E eu às vezes não falo, mas eu penso. E como eu falei no começo do nosso papo aqui, eu vibro. E a pessoa sente. Às vezes a pessoa adoece sem a gente abrir a boca. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sabe? Vai preparar comida. Ai, come, filhas. O que nós estamos fazendo? Aumentando o ódio. Aí chega no plano espiritual, aguentei até o fim. Às vezes é melhor dar um tempo. Às vezes a gente, depois desse tempo, vira amigo. Eu tenho vários casos assim, que viraram amigos. A pessoa depois acabou cuidando do outro até o fim da vida, porque passou aquele nó que tinha, aquela dor que tinha. E aí se reconciliaram de uma forma mais positiva. O que não pode é a gente ficar se matando e se minando 24 horas. Porque nós vamos ter adversários ainda maiores. E aí que a gente chama de karma. Por quê? Porque pesa. Pesa na consciência, pesa no corpo, na dor, adoece.
Vamos tentar fazer com que nosso vizinho difícil, bom dia, vamos lembrar por ele. Mas Ângela, ele põe funk todo dia, eu quero dormir, vibra por ele. Para que a gente não aumente a animosidade. O teu chefe, o teu patrão é o que traz o pão para sua casa. Ele pode não ser a pessoa mais amada do mundo, mas abençoa ele está te trazendo o pão para sua casa. Quando a gente vira a roda de olhar o pacote, ele fica mais leve. Mas a gente precisa começar. Se a gente está aqui ouvindo, a gente precisa começar. Você não pode continuar igual. Quando eu falo agora das afinidades, eu já falei dos problemas, né? Agora eu falo das afinidades. Nós temos afins no nosso lar. Deus nunca nos desampara. Ele manda sempre um, que é aquele: filhinho, vai tomar banho. Eu queria tanto ir até o mercado, quem vai comigo? Eu, mamãe. Nós temos afinidades. Pessoas que estão à nossa volta, que nos olham realmente nos olhos e perguntam: como é que foi seu dia hoje, meu amor? Essas são as nossas afinidades. São as bengalas que Deus coloca na nossa vida. Nós temos também na família aquela pessoa que é aquela prima gostosa, que a gente fala assim: você era minha irmã, não é possível. A gente é irmã, a gente só está em mãe errada. Ela já esteve naquele lado do secretário, do patrão, aquele que foi longe, que foi chegando. Todas as nossas afinidades familiares, elas já estiveram do lado de fora. E a gente foi conquistando pelo amor, até que elas passam a ser afins nossos. Os nossos vizinhos, os nossos amigos. Tem amigo que a gente fica 30 anos sem se ver. Quando se vê, a gente fala assim: foi ontem. A gente abraça, a gente não há cobrança, não há nada. Isso não é acaso. Não é assim: eu olhei em público, pensei: nossa, gostei dela, muito simpática, acho que eu vou pedir um cafezinho, tomar com ela. Não, alguma coisa nos ligou de vivências que já tivemos, positivas agora. Por isso tudo está muito entrelaçado. E a gente não pode achar que nós estamos no lugar errado. Porque quando a gente falar que a gente está no lugar errado, na mãe errada, na família errada, no corpo errado, a gente está negando Deus. Deus se enganou? Na hora lá ele passou para a cegonha, esqueceu o sexo? Caiu em outro lugar? Não. Ele é perfeito. Ele nos coloca onde a gente precisa estar para que a gente possa desenvolver e para que a gente possa se amar. Porque se a gente não acreditar nisso, então é melhor parar. Tá? E para finalizar, gente, eu vou trazer uma história de um teatro que a gente já fez aqui na casa em um tempo. Uma mulher muito rica, muito inteligente, administradora, ela tinha 2 filhas lindas e um marido. E o marido era meio assim, o que ela determinava, porque ela era muito mandona, todo mundo fazia. E ela vai para os Estados Unidos, deixa a firma dela como empresária, que ela costumava, um secretário muito eficiente, e ela vai para os Estados Unidos no férias. Quando ele liga para ela falando que a firma está com um problema muito sério. E ela fala: como problema sério? Eu deixei vocês aí, eu pago um bom salário, vocês resolvam. Não, o problema é muito sério, eu preciso de você aqui agora. Ela pega o avião e vem direto para a empresa. Ela vive para a empresa. E quando ela entra com a mala tudo para a empresa, ela senta para a reunião e aí eles colocam o problema da empresa. Que houve uma concorrência, que pegou os clientes e não sei o quê. E na hora da explosão dela, ela tem um infarto fulminante. Ela morre na empresa. Na empresa ela morre, a secretária já corre, todo mundo corre, e ela, não tendo conhecimento de vida espiritual, o corpo caído, ela levanta e faz: ih, não é pra tanto, gente, que xerique, eu vou pra casa agora descansar. E o espírito sai. Chegou em casa, as filhas chorando: ai, não sei o que, mexer. Quem tá mexendo nas minhas coisas? O que é isso? Vai aonde com as minhas coisas? Assim, alguém fala comigo, me explica o que está acontecendo? E aí ela entra no carro e vai no carro junto. Estou resumindo rápido.
Ela entra no carro, as filhas chorando, falando como é que vai ser o papai agora, não sei o que, eu não encontrei direito ele. Dizer, o papai tá lá no jogo dele, tá lá fazendo as coisas dele. E ninguém responde nada. Quando ela chega perto de uma multidão, ela acha que é alguma coisa assim, de inauguração, né? Que ela era muito festeira, muito coisa. Que ela chega perto assim, dá licença. E ela vai estudando no caminho. Que será da empresa agora, sem ela? Que será da empresa? Viajei, já tá achando que a empresa tá assim. Tô aqui, gente, tô aqui. Quando chega perto assim do tal da mesa, que ela achou que seria, é para o caixão. Ela olha e desmaia. Em espírito. O plano espiritual recolhe, explica para ela a situação do desencarne e ela fala, não, mas eu preciso resolver a empresa, eu preciso resolver as coisas. Não, agora não tem mais. Se você ficar em sofrimento. E ela aceita ali. Ela vai para o plano espiritual, ela se recupera no plano espiritual, as filhas ficam à deriva, o marido toma o rumo dele. Quando ela é convidada para reencarnar, ela fica temerosa. Porque ela é convidada para reencarnar, por isso que eu digo, ninguém reencarna, a não ser compulsório, aquele que não tem a menor razão, sem planejamento. A gente é chamado, Vilma, vamos reencarnar? Vamos. Senta aqui, filha, vem cá. Porque não diz a Vera, levanta a cativada, né? Levanta a cativada do sujeito. Então, Ângela, você viu que você desencarnou cedo, né? Porque você não se cuidou. Já está traduzindo. Então, aqui, você não cuidou das suas filhas. O seu marido era um boneco na sua mão, né? Você só vai fazer assim. Vai abaixando, né? Temos uma proposta para você. Ai, meu Deus. Você vai reencarnar porque agora está na hora. A proposta é essa. Seu marido volta com você com um processo de epilepsia. Porque como ele foi muito folgado, nunca tomou nenhuma posição, ele vai precisar agora. Ele não queria ser cuidado, mas ele vai ser cuidado. Ela olha. E para isso você vai ter que ficar em casa para cuidar dele. Ela faz assim. Lembra aquela criança que você abortou porque você tinha uma viagem de negócios? Ela vai vir como sua filha. Mas vai vir uma outra filha com você para te dar força. Você aceita? Ela falou, tem outro jeito? Tem outro jeito? Tá tudo certo. Vocês não falaram nada errado. Eu não posso contestar. Não, eu fiquei mais gente, mãe. Não posso contestar. Eles mostram ali. Por isso que ele diz, o dia do juízo final, tá ali. Aí ela vai para o parque e ela começa a pensar, né? Que ela não quer falhar de novo, ela quer tentar fazer o melhor possível. E ela senta na gruta e ela começa a olhar no lago, uma mão coloca no braço dela. Quando ela vira assim, ela olha, era a mãe dela da última encarnação. Aí ela faz, mãe querida, você está aqui? Ela fez, estou, e quero te dar uma notícia. A filha que tem afinidade, que vai te ajudar nessa próxima encarnação, sou eu. Estaremos juntas de novo. É assim que o plano espiritual trabalha. O Pai é tricoteiro, é amoroso, Ele não nos deixa à deriva. Não vamos teimar em ser repetitivos nos mesmos erros. Vamos olhar para nós, dentro da nossa vida familiar, quem já caiu na jaula mesmo, vamos tentar fazer o melhor, para que aquilo vire um lar, para que aquilo saia vitorioso. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que, sem conhecer o porquê, concilia-se com o adversário e de inimigo ele vira amigo para a eternidade. É essa a nossa tarefa mediante a família que nos apresenta. E eu convite de hoje. Bom, espero que eu tenha passado para vocês e que a gente possa refletir bastante sobre isso. Agradecendo ao Pai Criador por essa oportunidade de estarmos aqui,
agradecer ao Pai pelo que Ele nos oferece mediante os processos reencarnatórios, iluminando o coração de todos que sofrem do corpo e da alma, e que a luz de Jesus possa habitar a todos os corações. Assim seja. Eu vou convidar vocês para uma música muito gostosa que vai fazer para nós todos os pais. Quem souber pode cantar. Eu preciso aprender um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. A vida não tem direção. Eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, que quer me curar. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Obrigado. Boa noite a todos.